O uso de telas na infância. Esse tema te interessa? Então, o primeiro episódio do Mirocast é para você. Está começando o Mirocast, um espaço de comunicação entre a Escola Miró e a sua comunidade, mas também aberto a todas as pessoas que se interessam por esse tema que é tão importante, que é um grande pilar da nossa sociedade, que é a transformação humana, claro, que só acontece a partir da educação. A gente começa o nosso programa hoje, o primeiro episódio, com uma mesa muito repleta, uma mesa muito gostosa, uma mesa que com certeza vai trazer muita informação para você. Claro que ao meu lado a diretora pedagógica da escola, Cândida Múzio, diretora pedagógica do Ensino Fundamental do Miró, educadora parental, especialista em desenvolvimento humano. Que bom a gente começando o nosso projeto, Cândida. Então, para a gente é realmente bem importante abrir uma nova ação nesse espaço aqui, os videocasts, né, que estão ocupando a nossa cena cultural, a nossa cena educacional e tudo mais que está posto aí. E esse é um espaço que a gente traz para ampliar conhecimento, para debater, para pegar na mão dos pais, né, para ajudar todo mundo realmente dar enfrentamento a essa situação tão complexa que estamos vivendo na contemporaneidade. E também estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é mãe de aluna do Colégio Miró e ela é pediatra na área de atuação em neurologia infantil, professora, a gente tem que ler porque é muita coisa, professora do curso de medicina da UNEB, mestre em neurociências, pós-graduanda em transtornos do neurodesenvolvimento, doutora Julieta Sobreira Góes. Seja muito bem-vinda à nossa estreia. Olá, querida. Um prazer estar aqui hoje. E para completar a nossa roda, Alessandro Marim Pietri, outro também que eu tenho que ler, porque é muita coisa. Psicólogo da UFBA, neuropsicólogo da USP, doutor em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina, sócio fundador da Desenvolver Psicologia e Educação, autor dos livros Quando Somos Um Só e O que é o Tempo, ambos pela Solis Luna Editora. Seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui, uma honra. Então vamos começar o nosso papo, porque tem muita coisa para a gente falar e a gente precisa entender mais sobre esse assunto. Nós que somos pais, mães cuidadores, como eu falei, é um assunto que ele leva em conta muitos aspectos. A gente já está acostumado a ouvir falar, mas a gente tem aqui uma proposta de trazer um aprofundamento maior, até porque estamos com especialistas que estão acostumados a atender em suas clínicas pessoas que já têm essa dificuldade por conta do uso de telas. Desde 1950, quando a televisão começou a ser usada no Brasil, o assunto já começou a ser discutido, a preocupação com as crianças, com os comerciais, com o que elas estavam vendo. Então, é um assunto que já vem permeando a nossa sociedade e esse debate ele vem sendo gradativamente, vem avançando, né, de uma forma constante, exponencial, depois que a tecnologia surgiu em nossas vidas de uma maneira mais veemente, principalmente depois da pandemia, em que o uso do celular ele foi estimulado, autorizado, ele foi estabelecido como algo que precisava ser feito, né? Dados da Organização Mundial de Saúde já apontam uma grande dificuldade, um grande impacto negativo no uso da tecnologia na nossa saúde. Então, são dados da Organização Mundial de Saúde, então, na nossa saúde mental, na nossa saúde física. E aqui também, na esfera nacional, a Sociedade Brasileira de Pediatria vem se debruçado muito sobre esse assunto, inclusive no site da própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem sempre muita informação para quem não está acostumado aí a visualizar. A primeira pergunta que eu faço aqui, eu vou logo colocar na roda, Alessandro, para a gente falar sobre, assim, a gente vive tempos diferentes na nossa educação, né? Eu gosto muito de uma palestra que eu já assisti algumas vezes, que está disponível no YouTube, em que você fala sobre as pontes possíveis de se construir entre as gerações. Mas como é construir essa ponte na nossa criação, que foi basicamente analógica, nós, pais e mães, nessa geração, e uma ponte com uma geração que é basicamente tecnológica? Costumeiramente, nós pais da geração analógica temos um entendimento, no meu ponto de vista equivocado, de que pelo fato de termos sido criados sem o advento digital, nós estaríamos despreparados para educar os nossos filhos, vez que eles manipulam o equipamento com mais competência do que a gente. Uhum. Mas isso é um equívoco. Manipular o equipamento com competência não garante a ele as competências protetivas necessárias para fazer um bom uso da tecnologia digital. Então, mesmo que sejam crianças contemporâneas ao boom do digital,
essa ideia dos nativos digitais é uma ideia que a gente discute muito. Porque Uhum. passa uma ideia mercadológica de que as crianças que nascem contemporâneas ao digital estão prontos para usar o digital sem a necessidade de uma mediação adulta. Isso é um equívoco. É preciso que esses pais analógicos, ou seja, que tiveram as suas infâncias e adolescências sem o advento do digital, possam proteger os seus filhos do risco que o digital implica nas suas vidas, dando margem, dando um tipo de apoio, de suporte para que eles possam tirar o melhor dessa tecnologia e minorar os riscos que são evidentes e inequívocos. Eu costumo dizer ainda mais, é pelo fato de nós termos sido uma geração que cresceu sem o advento do digital que nós estamos ainda mais preparados para ajudá-los. Uhum. Porque nós sabemos o que é cavucar rejunte de azulejo, colocar uma ficha de metal num orelhão para poder falar com outra pessoa, esperar o tempo de chegar uma carta, Abrir uma Barça para abrir uma pesquisar. Barça para pesquisar sobre os afluentes do Rio São Francisco. Nós sabemos o que é isso. Então, nós temos condição de relativizar essa verdade que parece absoluta na vida dos nossos meninos e meninas, que é o advento digital. Então, essa iniciativa, e parabenizar desde já o Miró por isso, serve também para alertar os pais que estão nos assistindo que é impossível pensarmos, no tempo que temos hoje, a relação de infâncias e adolescências com o digital sem a mediação adulta adequada. Sem a Isso é mediação. papel da família, isso é papel da família estendida, é papel da comunidade, é papel do Estado, é papel das escolas. Todos aqueles que precisam proteger as infâncias e adolescências precisam também se debruçar sobre essa demanda. Você tocou no aspecto da mediação e aí vem uma provocação aqui para pais, para nós todos, né? Será que o uso da tecnologia é uma demanda mais das crianças ou uma demanda dos pais que querem um pouco, não vou dizer se livrar, mas que querem um pouco sossegarem, né? Terem suas próprias vidas, seu tempo, enquanto a criança está ali na tal babá eletrônica? Bem, na verdade, eu acho que a grande motivação para o uso do recurso digital é os pais acharem, acreditarem que uma geração que desenvolve, e digamos, essas habilidades muito cedo, ela teria uma vantagem maior, né, em relação a quem não tem essa habilidade. Só que esse é um engano, porque já está aprovado, os dados já mostram que o acesso que essas crianças e a juventude faz aos aplicativos digitais é muito de entretenimento simples. Redes sociais, séries, jogos e se comunicar, eventualmente, com os amigos. Isso não é uma vantagem para enfrentar o mundo com todas as nuances sociais que ele tem e habilidades que ele exige, né? E, ao mesmo tempo, né, o que foi sendo percebido? Que é confortável, porque teoricamente eles estão ali envolvidos numa atividade que seria educativa, e que, na verdade, na maioria das vezes não é, e que é uma babá eletrônica, né? Então, a criança não faz mais barulho, ela não apronta, entre aspas, em casa, ela não descobre esse mundo em casa, fica tudo em silêncio, né? Só que os pais não estão acompanhando de verdade o que é que essas crianças estão fazendo e o que está acontecendo com o desenvolvimento delas, acreditando que é benéfico, quando na verdade traz muitos malefícios. Cândida, para você entrar aí logo na nossa roda, como é que tem sido a procura dos pais em relação a isso? Os pais têm se preocupado ou tem pais que para eles está tudo bem? Vocês como escola que precisam chegar nesses pais para dar um limite? Como é que tem sido a realidade dentro da escola em relação ao uso de telas? As duas coisas. A gente vê, sim, uma parte importante na nossa comunidade preocupada, sim, com o uso das telas, preocupada em dividir isso conosco, óbvio, né? A escola tem cada vez mais esse lugar de parceria com a família. Depois da pandemia, eu passei a dizer algo que é assim, ficou estabelecido definitivamente que não é possível fazer escola sem o diálogo com os pais. E quando eu falo desse diálogo, eu não estou falando de um diálogo simples, de eu digo e os pais atendem, né? Ou ao contrário, eu estou falando de colocar na mesa problemas muito complexos e juntos pensarmos em solucionar esses problemas. Então, tanta gente tem uma comunidade que se preocupa com isso. Outro dia, numa reunião de pais, uma mãe me dizia assim: ah, mas todo mundo tem um celular. Eu disse: vamos parar aqui? Quantas pessoas já deram celular aos filhos? A gente tinha, de fato, metade do grupo de pais tinha dado o celular, eram crianças de 10 anos, e metade não tinha dado o celular. Aí eu disse:
está posto aqui, né? Nós temos um grupo de pais que está fazendo um movimento de segurar, de resistir, e outro que decidiu oferecer. É porque é mais fácil? É porque cedeu aquela pressão todo mundo tem? Né? Porque isso acontece muito, mas meu colega tem, eu vou ficar de fora. Essa é uma temática muito forte, sobretudo com crianças a partir de 8, 9 anos, que é esse sujeito que vai se sentindo apartado porque ele não tem aquele recurso para pertencer. Então, a gente tem um grupo de pessoas que quer entender mais, que quer parceria mais estreita com a escola para buscar alternativas, e tem pessoas que estão mais, eu não sei se a palavra é tranquila, mas elas entraram, aderiram a esse movimento que é meninos e meninas pequenos podem ter celular. Numa leitura de um desses livros que está aqui na mesa, acho que esse aqui, Tela com Cautela, né? Acho legal a gente mostrar o livro, esse livro é um livro muito prático, fala de uma questão que é as crianças estão dominando o funcionamento das famílias. Então tem um exemplo muito interessante que é assim, a família às vezes não vai à praia, ou não vai num almoço de família porque a criança quer ficar em casa jogando. Então, olha a força que isso tomou de mudarem os programas, porque há um movimento, às vezes, de pouca resistência da família em trazer o filho para uma convivência social e afastá-lo daquele universo de dentro do jogo que gera um encolhimento social. Né? Acho importante a gente falar Não sei disso. se a gente pode comentar mais, mas eu queria aproveitar também e fazer 2 comentários sobre isso. Primeiro é que muitos pais acham que os filhos estão seguros quando estão no celular em casa, no seu quarto. Porque esses pais que foram da geração analógica, o perigo estava fora de casa. Para todos nós que aqui estamos, os perigos estavam fora de casa. Quando nós estávamos em casa, nossos pais estavam tranquilos, porque tudo aquilo que nos ameaçaria estava fora de casa. Então esses pais, eles entendem que se o filho está em casa, no quarto, fechado, protegido, ele está seguro. Mas diante do advento digital, ele não está seguro. Ele precisa de mediação, ele precisa de cuidado, ele precisa de filtro de conteúdo, ele precisa diminuir o tempo de exposição. Ou seja, há uma série de mediações que precisam ser feitas. E quando o Cândido aponta que os pais estão abrindo mão de experiências não digitais para garantir o uso do digital, nós temos aí um duplo problema. O problema do digital, que já conhecemos, e o problema que as experiências analógicas, segundo os estudos, elas são protetivas para os riscos do digital. Dito de uma maneira clara para os pais que estão nos ouvindo. As crianças que sobem árvore, vão à praia, estão ao ar livre, depois a doutora Julieta pode falar dos prejuízos dessa vida indoor que as crianças têm hoje no campo da saúde física, inclusive. Então, as crianças que vão à praia, sobem árvores, brincam com lama, vivem uma vida, né, analógica potente, elas estão em melhor condições de se proteger dos riscos que o digital oferece. Então, quando um pai oferece o digital sem mediação e abre mão, permite que a criança não tenha experiências de desenvolvimento analógico não digital, ele está comprometendo duplamente a vida dessa criança. Como é que é, doutora Julieta, isso? Quais são esses riscos? Os pais pensam que eles estão em casa seguros com seu aplicativo, aparelho digital e suas redes sociais. A maioria vai assistir séries e ouvir música ou acessar a rede social, mas 1/3 usa o dispositivo para praticar atos de discriminação ou cyberbullying. 16% usa a tela para pesquisar atos de como cometer suicídio, né? Imagem de distorção da imagem corporal, tá? 39% das crianças e adolescentes que acessam a internet fazem contato com pessoas não conhecidas. Então, é um risco muito alto. Você está falando de dados, né? De coisas comprovadas. Isso é uma rede social que faz um monitoramento, né? Safe Kids, ele faz um monitoramento de como essas crianças e adolescentes acessam a internet. Então, pode parecer algo muito inocente, mas é um perigo iminente escondido do outro lado. Do outro lado é o anonimato. Né? E eles, como é tudo hiperlinkado, né? Cada clique leva a uma dimensão diferente, eles acessam isso de forma muito fácil, descobrem isso de forma muito fácil, sem contar com as armadilhas que o próprio famoso algoritmo traz, né? Quanto mais você pesquisa, mais ele vai te empurrar uma espécie de conteúdo. Então, sobre o desenvolvimento infantil, então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, as sociedades que estudam desenvolvimento infantil, os neurologistas infantis, os cientistas, todos entendem, já sabem, a gente sabe desde muito tempo que a infância é um período de desenvolvimento de habilidades.
Então, a gente sabe que toda experiência que a criança tem, seja afetiva, seja no espaço físico, seja de acesso a experiências saudáveis, elas vão repercutir num desenvolvimento de habilidade. E quanto mais cedo essa criança, depois da vida intraútero, especialmente nos 3 primeiros anos de vida, essa é uma época fundamental de multiplicação de sinapses, que é a comunicação entre os neurônios, reforçar as redes que são importantes na comunicação, na empatia social, no desenvolvimento de habilidade social, no desenvolvimento de habilidades motoras, de motricidade fina, segurar um lápis, amarrar o sapato, abotoar um botão, habilidades grossas, pular, se equilibrar num pula-pula, saber se movimentar num balanço, eh, pular de um pé só, pular amarelinha, pular elástico. Então, desenvolver habilidades que vão ter uma utilidade durante toda a sua vida, até a vida de idoso. E, e na infância, a gente ainda tem períodos críticos, que são períodos de poda neural. Então, aos 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade, e na adolescência, a gente tem as podas neurais, que vão acontecer também depois na vida de idoso. Então, O que são podas neurais? o próprio sistema nervoso, o próprio cérebro, o próprio encéfalo, ele vai eliminar as vias que não foram bem trabalhadas e não foram bem desenvolvidas. Ou seja, ele vai fazer como se fosse um jardim que está mal cuidado e na poda neural vem um Ele entende que não jardineiro. precisa. Ele entende que não precisa reforçar. Então, o que foi consolidado de habilidade vai permanecer. E o que não foi trabalhado, com certeza, vai ter um prejuízo. Então, na primeira infância, é a época que a criança tem de lidar com texturas, de experimentar o seu corpo no espaço, o rastreio visual, o equilíbrio, o tônus muscular, tudo que ele vai usar durante toda a sua vida. Então, se ele vai, por exemplo, brincar no balanço, ou pedalar de bicicleta, ele tem que ter ganhado tônus muscular, coordenação cruzada dos 2 lados do corpo, o olhar. Toda essa habilidade é trabalhada em campo, numa experimentação. E quando você expõe uma criança precocemente a um dispositivo, você eliminou toda essa vivência. E eu falo precoce porque, assim, infelizmente, as crianças não estão expostas às telas quando elas entram na idade escolar. O dispositivo eletrônico está virando uma chupeta eletrônica. Uhum. Então, crianças que estão no atendimento de emergência, eu já fui emergencista, já fui uma médica que trabalhou em emergência, crianças que estão na sala de espera e que não podem esperar 20 minutos para entrar quando são chamadas, e os pais, eles choram, os pais oferecem um dispositivo eletrônico imediatamente. Pais que oferecem um dispositivo eletrônico na hora que o médico vai examinar uma criança. Quer dizer, você precisa ver as reações da criança. A criança tem que fazer uma interação com aquele médico, olhar no olho, conversar, demonstrar suas habilidades, e elas estão anestesiadas com o dispositivo eletrônico. Eu só queria comentar uma coisa brevemente. É porque é muita coisa, né? A gente É um falava- papo gostoso, Quantas coisas saem de cada Dá comentário para desse, ler, né? né? Uma coisa que é decisiva para esse processo da poda é a interação com o ambiente. Eu ia É falar decisivo. exatamente disso. Então, os pais que eles abrem mão da sua interação com o seu filho e oferecem esse equipamento, ele mais uma vez está fazendo um duplo risco. Quer dizer, o risco do equipamento que a gente já falou aqui e o risco de que, uma vez que ele está se relacionando com equipamento e não com pessoas, ele está perdendo uma oportunidade abissal de se desenvolver e de aprender. Então, aquelas conexões que não forem devidamente estimuladas vão deixar de existir. Agora, Isso é uma coisa que é importantíssima pra gente falar, assim, é um risco muito grande, risco quer dizer, muito grande. quando a Mas é um gente... ponto bem E um prático. outro aspecto, as crianças, elas estão excessivamente atentas e excessivamente distraídas. Então, elas não podem, por exemplo, ficar numa sala de espera no ócio, no vazio, e aprender com aquilo. Elas precisam ser o tempo inteiro expostas a uma tela no carro, na antessala da espera do hospital, em qualquer lugar. Isso faz com que a criança tenha uma dificuldade de perceber a realidade. Por quê? Porque todos esses sinais que esse ócio, que esse vazio ofereceriam a ela como uma chance de aprender com esse ambiente, para tudo que a doutora Julieta absolutamente lindamente colocou, a gente perde a chance de oferecer a essa criança uma possibilidade de aprender com isso. E aonde é que ela vai aprender? Aqui. Só que isso não oferece à criança o que ela precisa para se desenvolver. Então, isso
poda, vamos usar aí a mesmo significante, 2 vezes a oportunidade da criança de se desenvolver. Eu já ouvi pais falando o seguinte: "Ah, mas no futuro que ela vai precisar isso, ela vai ter reunião online, o que ela vai precisar isso", é um ponto a ser discutido, mas antes eu queria saber de Cândida, quando os pais, chegam lá na escola, Cândida, e apresenta: "Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não tenho como ter babá". Muitas vezes, minha rede de apoio é muito pequena, porque junto com a tecnologia vem todo mundo diferente, aí um mundo muito acelerado, mães também que trabalham, graças a Deus, cada um com sua vida, né, também buscando. E quando as mães chegam lá com essa demanda: "Cândida, eu não tenho tempo, o que é que eu faço?". Essa é uma fala recorrente atualmente, né? E é algo bastante relativo o que é esse tempo, porque a gente fala, por exemplo, de tempo de qualidade, que pode ser um tempo curtinho, de 5 minutos, em que você assistiu um vídeo com seu filho, inclusive você pode comentar, né? Você vai criar. Quando a gente fala de monitoramento, quando a gente fala de ser um mentor nesse diálogo das crianças com o mundo da tecnologia. Então, tá posto, esses sujeitos são nativos digitais e eles vão usar. Certo? Então, a escola tem uma demanda de ajudar os pais e os pais têm também que se ajudar. Então, se eu entendo que o meu filho vai se relacionar com as telas, eu preciso me disponibilizar para ajudá-lo a se relacionar com a tela. Essa é uma questão que está posta que é enorme, que é como é que eu estou na vida do meu filho, já que ele é um nativo digital, já que ele é um sujeito que usa a tecnologia, que vai desde com quem você está jogando, não permitir de jeito nenhum que ele jogue com pessoas desconhecidas, enfim, tem uma série de orientações que precisam ser dadas. Mas precisa também, Ellen, entender que esse tempo, tem uma garotinha que diz pra gente assim: meu pai acorda e fica um tempão no celular e eu queria brincar com ele. Isso atrapalha porque eu queria brincar com ele. Então, veja, ele tem o tempo. O tempo está ali disponível. Uhum. Ele é que escolheu ficar um tempo no WhatsApp e não brincar com a filha. Então, o tempo é o tempo que a gente tem, o que a gente faz com esse tempo? Sabe? Como é que a gente inventa a relação com esse tempo? Um outro indicador interessante, quando um pai ou uma mãe não permite que uma criança vá a uma atividade fora da escola, por exemplo, um passeio, certo? Essa criança está vetada de um passeio, e tudo isso que a doutora Julieta e a Alessandra falaram, ele perde de experimentar. Subir numa árvore, correr com colegas, cair no chão, se levantar, e muito provavelmente esse sujeito vai ficar em casa e vai usar o celular. Então, existia um tempo para essa criança brincar, existia para a família a possibilidade de que seu filho estivesse numa atividade da escola, né? Que então ele gerenciou essa situação, meu filho não está. E às vezes eles escolhem deixar o filho em casa e deixar essa criança exposta à tela. Então, de novo, como é que eu lido com o tempo que eu tenho? Como é que eu lido com o tempo do meu filho? O que eu faço com o tempo do Tem meu que ter o filho? esforço, né? Não há outro caminho. Todos esses textos que estão aqui nessa mesa Diz- falam de que é preciso ensinar esses sujeitos a viver nesse tempo que tem a internet e a tecnologia à disposição, Uhum. certo? Sobre Não aquilo que tem a gente jeito. estava falando, doutora Julieta, tô chamando doutora Julieta, Fica à vontade. sobre aquilo que a gente estava falando dos pais que defendem. Ah, mas meu filho vai precisar disso. Meu filho vai precisar se relacionar com a internet, a reunião vai ser online, o contato pessoal não vai ser tão importante, a pandemia já mostrou isso. Observe, a nossa geração não teve acesso precoce às telas. No entanto, a gente domina. A gente usa dispositivo de reunião digital, a gente responde e-mail, a gente tem rede social. Nós aprendemos maduros, né? Verdade. Então, o momento em que a gente tem que, na infância, desenvolver são as habilidades com o corpo, com o pensamento, né? Habilidades sociais, habilidades de comunicação. O que o dispositivo eletrônico oferece é algo muito fácil, é plug and play. Você Uhum. instala e põe um dedo e está funcionando. Então, essas crianças que desenvolvem essas habilidades, que têm perfis cognitivos na média, eles facilmente vão alcançar. Uhum. E o momento, digamos, essa ansiedade é dos pais visando uma competitividade que não pertence à infância. Não pertence à infância, né? Isso é uma demanda do adulto, numa expectativa do que o seu filho será e o que ele vai alcançar, mas é uma demanda da vida adulta. A vida infantil, a vida da criança ou do adolescente não é para ter esse perfil. É um perfil de agregar amizades reais, afetos, né? De lidar com situações que impõem limites e frustrações, aprender a lidar com frustrações, aprender a compartilhar, e que no dispositivo é algo artificial, a rede social é algo muito artificial.
Tem uma coisa. Eu queria trazer um ponto, me lembrei de um garoto de 10 anos, que chorava na minha sala copiosamente, eu dizia assim, me deixe em paz com os meus amigos da internet, né? Ele estava com muita dificuldade de relação na escola, e eu estava mandando para a mãe dele um texto, ele dizia, por favor, não mande isso para ela, me deixe em paz com os meus amigos, porque ali eu tenho amigos. E ele jogava muito. Esse garoto, uma certa época, já chegou a fazer necessidades na roupa para não parar de jogar, não ir ao banheiro, né? E ele chorava e pedia muito que eu não interferisse. A mãe dele não conhecia nenhuma das pessoas com quem ele jogava, né? Então, quando Alessandro fala dessa insegurança, né? Ele estava dentro de casa, dentro de um jogo e com um grupo de amigos com quem ele interagia sempre, que ele chamava de amigos. E aí, dentro desse grupo de amigos, poderia existir tranquilamente um adulto, Ou né? vários. Ou vários. Porque ela tá trazendo um dado aqui de que O percentual de chance um de que isso aconteça é altíssimo. altíssimo. 39% ela diz tem contato com pessoas que não são conhecidas. Certo? Então, veja, esse sujeito que estava nesse nível de sofrimento que dizia, eu não consigo me relacionar aqui fora, me deixe em paz ali, porque ali eu tenho amigos. Caramba. E a gente pensa que está muito longe, porque a gente vê no telejornal um caso de uma criança que foi aliciada por um adulto para cometer tal situação. Mas acontece que está tão próximo que a minha filha tem uma amiga que estava comprando uma boneca pela internet, interagindo na rede social, e o pai foi verificar o que estava acontecendo e descobriu que não era outra criança que estava ali vendendo a boneca, era um adulto. E ela estava se relacionando como se fosse alguém São da crianças. idade dela. Então, assim, parece que está longe lá na notícia que aparece Na no TV, né? telejornal, mas é iminente. É iminente. Eu queria comentar sobre isso, sobre a pergunta anterior, que eu acho que tem a ver com isso, é o seguinte, para os pais que estão nos ouvindo, né, dar um recado assim bem direto. Você quer desenvolver seu filho? Garanta um presente de qualidade para ele. Exatamente. É um presente de qualidade, convivências próprias do que a gente convencionou chamar infância, e, portanto, responsabilidade de todos nós protegermos isso, que vai dar a ele a chance de usar a tecnologia digital ou qualquer outra com competência. Quando a doutora Julieta diz nós não tínhamos e conseguimos usar, é porque a nossa geração conseguiu fazer uma série de vivências que edificaram a nossa capacidade de adaptação. Uhum. O uso excessivo de tecnologia diminui a capacidade de adaptação. Aos E a ambientes, né? a tudo que é novo. Por quê? Porque precisa ter criatividade. Porque precisa inventar. E se você não inventa, se você só repete, Tá porque tudo o pronto. algoritmo ele é uma aniquilação do novo, o algoritmo ele existe Ele é para lhe repetição. oferecer sempre mais do mesmo. Ele ceifa na vida dos nossos filhos a possibilidade do contraditório, do Uhum. plural, do diverso. Então é um negócio perigoso. E quando a gente fala dos pais que não têm tempo, a gente tem que entender o seguinte: isso aqui é feito pela uma indústria trilionária, com o melhor do design, com o melhor da ciência, feito para que a gente fique absorto nisso e não veja o tempo passar, para que a gente consuma, consuma e consuma. O melhor recurso para o desenvolvimento infantil são os livros ilustrados. Julieta ontem estava falando para mim sobre, a gente conversou um pouco antes, sobre Zuckerberg. Conta isso aí, Isso, Julieta. sobre uma história polêmica, que assim, os próprios informatas do Vale do Silício, eles têm evitado expor os seus filhos Imagina. aos dispositivos digitais e aos aplicativos digitais. Sabe das coisas. A filha do Mark Zuckerberg não tem acesso, ela não tem rede social e ela não tem acesso a dispositivo eletrônico. Os executivos estão matriculando seus filhos onde o uso da tecnologia digital não é Não é permitido nas exatamente. escolas. Quando o próprio criador dessa tecnologia toda está restringindo dos seus filhos e permitindo a eles outro tipo de vivência, né? Será que não está errado essa mão que a gente está seguindo, esse caminho que a gente está seguindo? Será que não precisa ser revisto? Tem um ponto, Ju, E aos que- pais, né, Cândida, assim, que por que o livro é melhor? Acho que é importante a gente explicar. E especialmente o livro ilustrado para crianças. Porque ele é potente o suficiente como estímulo para engajar, e isso conversa muito com esse livro aqui, né, dessa questão dos estímulos a que os nossos filhos estão submetidos. Ele é Evolução da potente o família. suficiente para engajar, mas ele abre um espaço para ativar no cérebro a parte que ele vai inventar, A a criatividade, que é essencial para a adaptação. Você concorda? Se a gente tem um mundo camaleônico, mutante, acelerado, em que o novo está vindo numa velocidade que a gente não consegue imaginar, porque nós
todos que estamos aqui somos de uma geração para outra houve uma mudança que meu avô, meu bisavô, meu pai e eu não vivemos. Com certeza. É a primeira vez que a gente Esse tem uma gap tão geração em que grande. nós fomos criados sob uma perspectiva paradigmática e os nossos filhos sobre outra. E se Uhum. a Então eles gente vão ter que se adaptar a uma novidade que a gente nem sequer é capaz de prever. É isso, isso é um ponto muito interessante. A gente está criando filhos para profissões que a gente nem imagina, né? Então, o que eu penso muito é que a inteligência emocional que é o melhor que a gente pode dar para eles, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Antigamente, não, você vai fazer direito, medicina, já estava tudo muito ali pré-articulado. A gente não sabe o que é que vai existir. A gente tem profissões, a gente está aqui num ambiente que não existia, a gente nem imaginava a gente fazer rádio num local assim, YouTube, influência. São muitas profissões que a gente nem imagina. Então, se esse ser não está bem preparado emocionalmente para essa adaptabilidade, é um problema, E a né? gente pode estar bloqueando o surgimento de novas. Aham. Né? Porque se você bloqueia a criatividade, se você bloqueia a forma que a criança interpreta e lê o ambiente, a emoção do outro que está ali interagindo com ela, ele não vai desenvolver essa habilidade e ele não vai pensar o que é que o outro precisa, o que é que o outro deseja, o que é que o mundo está precisando. Você bloqueou essa capacidade, você vai fazer sempre mais do mesmo. Tem um ponto que eu queria trazer também, que é uma provocação muito interessante que aparece num desses livros, que é assim, você vai dar um celular para sua criança, né? E ao invés de se perguntar se a sua criança está preparada para lidar com esse celular, com esse aparelho, com esse smartphone que traz tantas possibilidades, comece se perguntando se você está preparado para bancar tudo que virá a partir do momento que você ofertar esse aparelho, esse smartphone. Porque ali dentro moram inúmeras possibilidades, algumas terríveis, outras inclusive interessantes se tiver bem mediado. Não vamos falar que esse é um desserviço total, depende de como você ajuda esse sujeito a interagir. Mas o desdobramento que virá é um desdobramento que vai lhe dar muito trabalho se você se entende como um sujeito, um pai, uma mãe, um cuidador, que precisa conduzir o seu filho nesse diálogo com esse aparelho que traz tantas possibilidades, né? Eu vou fazer um depoimento até um pouco pessoal, que é assim, Sofia tem 11 anos, a minha filha tem 11 anos. E quando ela tinha por volta dos 4 anos de idade, então faça as contas, muitos anos atrás, antes da gente pensar em ter essa mesa e essa conversa, eu tinha um tablet que eu usava para o trabalho, e eventualmente, enquanto eu tomava banho, ela estava aprendendo a contar e aprendendo as cores e números, e assim, instalei um aplicativo que era um aplicativo pedagógico para aprender a contar e conhecer as letras. E eventualmente ela usava, não era dela, ela não tinha acesso, era meu. E numa dessas, eu tomei e falei, não, agora você já usou muito. Tomei. Quando eu tomei, ela disse, 4 anos, eu não consigo mais viver sem isso. Então, Ela aquela disse essa frase, frase. ela disse essa frase. Claro, não deveria ter esse significado, não devia ter esse significado. Mas a frase me deu um alerta, acendeu uma luz. Eu falei assim, opa, né? Se nem é dela, se ela nem usa com tanta intensidade, ela tem um acesso ocasional e ela é capaz de dizer isso, ou sentir algo que fez dizer isso, olha o mal que isso está promovendo. Então, imediatamente, nesse momento, eu me desfiz desse tablet. Eu não tinha me adaptado, e eu falei, não vou mais nem usar isso, tá? Foi para a gaveta, ele ficou obsoleto, não teve mais serventia, e aos 4 anos de idade. E por falar em E ela não Sofia, teve. vamos ouvir as crianças, né? Vamos. Vamos ouvir os mais interessados, que eles ainda não sabem que eles são os mais interessados no assunto, mas vamos ouvir aí. A gente fez questão, né? Eu estava conversando com a Cândida achou super importante a gente ir lá no Melhor e ouvir essas crianças. Vamos ver. Apresentar para vocês, a gente tem aqui Clarice, Elisa e Eva. A gente vai bater um papo aqui. Quem aqui tem celular? Eu uso meu celular, às vezes, nos sábados, minha mãe me dá a cada 1 hora e 15 por dia, por sábado, no caso. 1h15, gostei desse 15 aí. E aí, eu posso usar para o que eu quiser. Mas o objetivo que o meu pai me deu o celular, para caso eu vá para casa de uma amiga, de um amigo, e aí eu possa conversar com eles caso algum problema, sabe? É mais no objetivo da comunicação. Na verdade, fui eu que escolhi o horário de 1h15, porque minha mãe falou assim, Elise, se você não usar o seu celular, se você usar o seu celular muito, eu vou acabar tirando ele da sua mão, porque você está usando muito. Aí eu falei, então eu posso usar 1h15 a cada sábado? E ela, ok.
Você fez uma negociação. Sim. Usar o celular para a vida que a gente vai ter no futuro, para as demandas profissionais que a gente vai ter, ou não, a gente podia largar totalmente de mão? É importante, porque a gente às vezes tem alguns trabalhos que a gente tem que fazer olhando para o celular. E também tem às vezes alguns aplicativos que a gente tipo trabalha nesses aplicativos e a gente tipo precisa estar nos aplicativos para receber as compras, receber as vendas, se a gente trabalhar no aplicativo. Momento fofoca aqui. Quem é que tem um pai e a mãe que não larga o celular? Levanta a mão aí. Meu pai normalmente no sábado ele acorda, mas como o dia de semana ele tem que nos levar pra escola e minha irmã, ele acaba não, mas às vezes nos sábados e domingos ele levanta, pega o celular, aí depois ele larga e vai fazer a mesma coisa com minha mãe, mas nos sábados e domingos é bem raro ver ela fazendo isso. A gente vai dar uma paradinha aí, porque são tantos pontos que as crianças trouxeram que a gente precisa ir comentando ponto a ponto sobre essa questão do tempo. E quando a gente fala do tempo, a gente está falando do tempo total de acesso às telas. Não é só o tempo de celular, é o tempo de televisão, é o tempo de celular, é o tempo de jogo eletrônico, então é o tempo total. Então, até 2 anos, o ideal é zero, zero tela para criança. Então, criança menor de 2 anos não deveria ter exposição nunca às telas, né? Depois dos 2 anos, até a idade escolar, o tempo médio de tela deveria ser 1 hora Por diária, dia. por dia. E na adolescência, no máximo 2 horas por dia. Por tela, celular, tablet, televisão, tudo. Soma a soma. É soma de Lembrando tudo. que esse uso deve ser sempre mediado, especialmente na infância. Filtro de conteúdo, interação na realidade a partir do conteúdo. Então não é só consumir o conteúdo. Vai fazer mal uma criança assistir um vídeo junto com seus pais e depois conversar sobre aquilo, desenhar sobre aquilo, ouvir outro repertório disso em outro lugar? Não, isso vai ser amplo. Mas tem que ter a mediação. Como é que foi preconizado isso? 1 hora, 2 horas? Da onde se tirou esse tempo? Bom, principalmente de 0 a 2 anos, por conta dessa faixa de neuroplasticidade, né, de vulnerabilidade do sistema nervoso, zero. Zero de tela, tá certo? Na idade escolar, 1 hora, porque eles têm, na verdade, assistem TV, né? Tem o tempo de programação, de desenho. Agora, tudo tem regras mais estabelecidas, além do tempo. Mas isso é por causa de uma formação cerebral que ainda está sendo construída? E dosando também o tempo de atividade que essas crianças têm, né? Então, se elas estão na escola, um turno escolar envolve 20 horas, né? O dia tem 24 horas, 7 vezes por semana, são 168 horas. Um turno escolar de segunda a sexta tem 20 horas, né? Então, eles têm que fazer dever, praticar atividade esportiva. Então, uma pequena parte do dia com acesso às telas. 1 hora diária, preservando o horário do sono, o horário das refeições. Então, é um percentual pequeno. Na adolescência, até usando que eles têm que fazer trabalhos, se dedicar à pesquisa, então eles têm que dispor de um tempo maior, porque o uso desse recurso de pesquisa, de acesso a informações é maior na adolescência, por conta das habilidades que eles já desenvolveram, dos compromissos que eles têm. Eu queria fazer um comentário sobre a fala de Elisa, que eu acho muito importante, que é voltando nesse ponto, que é se esses sujeitos terão acesso. Porque terão, não adianta a gente dizer que não terão, eles terão acesso. É preciso construir um plano de uso. Então, veja que ela diz que ela conversa com a mãe diz assim, Elisa, se você não souber usar, eu vou tirar. Então, ela vai lá e ela propõe que ela tenha 1h15 aos sábados. Ou seja, o que é que a gente tem imposto aí? Uma família que fez um processo de discussão com a sua filha de como será o uso desse recurso. Porque se a gente entrega o aparelho e não tem um processo de construir quando eu uso, quanto tempo eu uso, o que eu acesso, aonde eu acesso, se meu pai e a minha mãe estarão junto comigo ou não, se a gente conversa sobre isso ou não. Então, tem muitas decisões a serem tomadas e a gente está convocado como pai e mãe a entrar nesse trabalho, de fazer isso que ela está dizendo aí. Como o Alessandro mencionou, o tempo não é a única variável. Então, tem algumas outras coisas que na negociação devem entrar. Então, nunca o uso de telas e dispositivos desacompanhado, isolados nos seus quartos. Nunca o uso desses aplicativos à noite, antes de dormir. Nunca as refeições. Tá certo? Eu acrescentaria outras coisas, assim. Nunca
a desculpa de que você prefere ficar ali restrito ao dispositivo do que estar reunido nos eventos sociais da família. Então, se essa família vai sair de casa, a família vai à praia, a família vai ao sítio, vai para a casa da avó. Então, isso não pode ser negociado, Inegociável. isso é inegociável. Pois é. Tá vendo aí? Foi muito importante também ouvir essas crianças, porque elas estão falando dos pais e nós também, né? A gente faz aqui também a nossa meia-culpa, como se diz, porque a gente também usa bastante. O que é que vocês acharam das crianças falando isso? Essa é uma questão que eu estava deixando para o finalzinho, mas vou falar agora, que é assim, as estratégias para o enfrentamento, a gente já falou de algumas regras, né, sobre o quarto, sobre fone, sobre refeição. A outra questão, a gente tem uma série de estratégias em família que a gente pode falar e usar para criar uma alternativa para o uso desses recursos digitais. Mas a outra coisa é assim, qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Né? Então, às vezes, você fala uma coisa e você pratica outra. Como é que é você, Julieta? Qual exemplo você tá dando para Sofia? Então, eu, infelizmente, né, por conta da minha profissão, porque eu sou médica, eu acabo usando mais do que eu gostaria. Eu confesso a você que hoje eu estou incomodada com a acessibilidade que o dispositivo digital dá. Então, nos momentos em que eu gosto, que eu não estou trabalhando, que eu gostaria de estar envolvida numa situação social, muitas vezes eu estou perdendo tempo, não, eu estou prescrevendo, Dividida. envolvida em prescrever receita, dar uma orientação, porque assim, às vezes não é uma situação de emergência. Na maioria das vezes não é. Mas às vezes eu ainda fico aflita em dar uma resposta para aquela outra pessoa que está aflita do outro lado. Eu tenho tentado me controlar. Por exemplo, São João. A gente tem um feriado no Nordeste, São João é um feriado, né? Então, assim, se você quer falar sobre uma evolução, aquela evolução não precisa ser no domingo de feriado. Eu posso dar Uhum. aquela resposta na segunda-feira, a situação não vai mudar. Mas muitas vezes acabou uma medicação controlada e só eu posso prescrever. E às vezes a minha filha fala para mim: mãe, você está no celular. Eu falo: só um minutinho, que eu estou enviando uma receita. Para a pessoa que deixa para solicitar no final de semana, é só uma receita, parece rápido. Mas eu tenho que dar vários passos e usar muitos minutos para aquilo ali. Eu tenho que acessar o dispositivo de prescrição digital, eu tenho que acessar um assinador digital, pegar o número, Olhar o copiar, prontuário. colar, olhar o prontuário, olhar a dose, porque assim, alguns eu sei de qual eu tenho ainda. Centenas de pacientes, como é que tu... Eu tenho ainda, assim, os que são mais presentes, eu ainda me lembro, mas são centenas, então às vezes eu não me lembro. Eu tenho que realmente olhar o prontuário, eu tenho que olhar o prontuário antes de fazer um comentário a respeito da evolução. Então, muitas vezes eu me sinto ansiosa, a Uhum. palavra é essa, para cumprir aquele compromisso Eu queria profissional. comentar sobre isso, que eu sei que a culpa não é de doutora Julieta. A culpa é do dispositivo. Isso. Esse dispositivo, ele produziu subjetivamente, psiquicamente na gente, uma sensação de urgência. Exatamente. Tudo é para ontem, nada pode esperar. Os 2 tracinhos azuis daquela famosa rede social, que a gente conhece bem, de mensagem, nos deixa muito aflitos quando alguém visualizou e não nos respondeu. A Aham. gente não supõe que a pessoa está ocupada, a gente supõe que a gente não é amado, né? A gente tem essa sensação de que a gente sempre está de fora. Que eu não tenho E, importância para ela, e né? a outra coisa que isso dissolveu é a relação entre público e privado. Totalmente. Quando nós éramos crianças, se alguém ligasse para nossas casas no nosso telefone fixo, depois das 9 da noite, nós vestíamos uma roupa preta, porque alguém tinha morrido. Era uma coisa grave. Hoje em dia, as pessoas mandam mensagem a qualquer hora. Acabou esse acordo social de respeito do que é público e do que é privado, fazendo com que também a relação de trabalho mude. A gente começa a trabalhar às 6h30 da manhã e a gente termina de trabalhar às 11h30 da noite. Porque o tempo inteiro a gente está trabalhando. Não tem mais o trabalho e a casa, o trabalho. Essas divisões, elas se dissolveram. E por que eu estou falando isso? Porque se a doutora Julieta, se comigo, com Cândida, com a gente que está aqui trabalhando com isso é difícil, você supõe para um pai que não Uhum. está tão atento a isso. Então, é também um abraço nesses pais que a gente tem que dar. Esses pais, é muito difícil para esses pais driblarem essa armadilha, porque é uma armadilha para que quem produziu isso ganhe muita Eu grana. tenho falado muito disso. Os controles eletrônicos hoje em dia têm os botõezinhos, né? Então você aperta ali YouTube, cai lá direto no YouTube, por exemplo. E outro dia eu estava atendendo uma família e a gente discutia como é que a gente ia fazer para que a gente
criar-se recursos para que essa criança que ficava em casa e que estava muito viciada nessa coisa do uso, não acessasse. Desinstala. Então, a gente teve que tomar uma série de decisões. Só que aí a gente vem para outra parte, que é do MMA, né? Que é esse combate com esses sujeitos para a gente conseguir sustentar essas decisões que a gente tomou. Então, como educadora parental, né, eu tenho entrado nesse diálogo com as famílias, para além do trabalho como diretora escolar, eu atendo famílias e atendo, às vezes, a família toda semana me contando das suas lutas diárias com os seus filhos e desejando construir uma relação com essas crianças em que coloque elas dentro dos processos de decisões, o que tem sido muito difícil, às vezes, para os pais entender que as crianças participem das decisões. É bem complexo, porque eu ouço meu filho, mas não necessariamente eu deixo na mão dele alguma decisão. A gente dizia assim, algumas regras são inegociáveis, né? Então, negociar e discutir, trazer essa criança para dentro desses acordos familiares, não necessariamente é deixar que elas tomem as decisões sozinhas. Então, esse combate diário de como é que a gente educa esses sujeitos para viver diante das telas e, ao mesmo tempo, protegê-los das telas, ocupa uma energia na família muito grande. E aí, quando a gente olha para a gente e diz, eu também estou fazendo isso. Sim. Todos Né? nós. Então, eu sou um adulto, supostamente um adulto estruturado, eu supostamente tenho uma condição de me regular, mas eu não me regulo. E Né? quando Quais são os recursos que uma criança, então, tem para fazer isso se a gente não fizer uma mediação muito coladinha? E quando você abre ali para passar uma receita, tem uma mensagem de outra pessoa com o link do Isso. Instagram. Aí você vai pro Instagram e sua filha tá lá esperando, né? Minha filha tá lá esperando que você disse que ia ser rápido. Isso acontece também comigo. É uma coisa. Eu criei umas estratégias, né? Então, assim, se eu estiver assistindo uma aula ou estiver trabalhando em prontuário, alguma coisa, eu não acesso. Porque se você olha para o dispositivo, você compulsivamente vai lá e vai olhar uma redinha social. E tem um link. estudo, Julieta, interessante sobre isso, que aponta que um do melhor recurso é você se afastar do Aham. equipamento portátil. Porque essa portabilidade, quase uma extensão do seu corpo, vira um movimento automático de verificação o tempo inteiro. Então, uma boa saída, que tem dado muito certo em muitas casas, é colocar uma caixa para que todo mundo coloque seus aparelhos lá e a gente viva uma experiência de se desconectar. Claro, Nós vamos eu fazer isso na e escola. mais ainda a doutora Julieta, com as necessidades urgentes que ela pode ter, talvez o celular dela precise estar ligado. Porque se ela tiver uma emergência com o paciente, ela vai precisar atender. Mas isso acontece numa minoria das famílias. A maioria não tem essas emergências. Então, colocar isso e separar, isso tem sido uma estratégia. Há um movimento que eu queria também falar para os pais, porque talvez os pais estejam nos ouvindo dizendo, é impossível. Não vamos dar conta, porque o cenário é tão muito grande. difícil. Mas há um movimento muito interessante que se chama parentalidade simples. Com certeza nós aqui todos conhecemos, mas não sei se todos os pais conhecem. Eu não conheço. Pois é, que é botar os pés no chão. É isso aqui. É botar o menino para arrumar a cama, para varrer uma casa, sabe? Para bater um bolo. Por quê? Não é para os meninos aprenderem a varrer, porque isso eles vão aprender rápido. É para botar o pé nele na realidade. A roupa dele lavada não brota dentro do armário. Tem um processo. Se coloca no cesto de roupa, se coloca na máquina para lavar, O TikTok que estende a bota a roupa, mãozinha e depois já tá lá. passa a roupa, transporta até o armário, guarda. Então, na hora que ele tira aquela camisa de baixo e que desarruma aquela pilha toda, nós que cuidamos de todo esse processo ficamos muito incomodados. Mas ele não sabe desse processo, ele não está com os pés na realidade. Perfeito. Quando a doutora Julieta diz, não coloque para almoçar vendo, porque há vários estudos mostrando que esse ato de ter pelo menos uma refeição em família é absolutamente potencial para desenvolver linguagem, para prevenir abuso de substâncias, para criar conexões afetivas sólidas. Então não Para pode, educar a mesa, não como pode pega ter um o gato. atravessamento do digital. É. Quando a doutora Julieta diz, não pode que a criança durma olhando pelo menos uma hora antes, porque, e aí ela vai poder falar melhor do que eu, essas telas elas têm uma luz azul que inibe ela vai explicar melhor do que eu, a melatonina, que é que induz o nosso sono. Então, se a criança estiver exposta a isso, sem que o pai saiba disso, ela vai ter mais dificuldade para dormir. E uma criança que não tem uma higiene do sono vai ter comprometimentos em diversas searas do seu desenvolvimento. Então, o que a gente tem precisa visto fazer, muito na gente, assim, escola. para os pais que estão nos ouvindo, um resumão aqui é, limite o tempo, filtre conteúdo, não permita que o celular esteja nas atividades do dia a dia, como comer, dormir, etc. Não permita que o celular roube experiências analógicas e crie com seu filho uma conexão entre você e ele, tão forte, tão potente, que seja capaz de ajudá-lo a driblar os riscos.
O pai e a mãe precisam ter uma relação com o filho como uma impressão digital, psíquica, subjetiva, que não se repita com mais ninguém. Que lindo. Porque isso vai fazer com que ele se proteja disso, desse risco e de todos os outros. Há um livro que foi publicado agora, baseado num estudo de Harvard, que mostra o quanto bons relacionamentos são absolutamente decisivos para a saúde e para a felicidade. Mais do bons que modelos, qualquer inclusive, né? outro aspecto da vida. Então, construir isso me parece simples, é bem mais simples do que a gente imagina. Com isso, quando eu digo simples, não quer dizer o Sim. contrário de complexo. Uhum. Quer dizer que é uma conexão com as coisas mais essenciais, um relicário daquilo que é para a gente essencial e trabalhar nisso com bastante frequência e com bastante empenho, isso pode nos ajudar a todos. Essa é uma coisa interessante, porque as escalas de desenvolvimento infantil, desde a mais tenra idade, são escalas que foram desenvolvidas, às vezes, fora do Brasil e que foram validadas no Brasil. Todas elas falam de independência, autonomia, né? E por essas funções passam as suas atividades de vida diária, como também auxílio em tarefas domésticas. E eu que trabalho com crianças direto, eu vejo o quanto isso é raro na nossa Uhum. população ocidental. Então, assim, a nossa sociedade, assim, a mãe arruma o quarto, a mãe prepara as refeições, ela serve as refeições, e são crianças que não são treinadas para aprender a fazer isso. Né? Seja porque é do sexo masculino, seja porque são pequenas ainda, mas os adultos entendem que elas não têm essa capacidade. E a partir dos 6 anos, elas têm. Tem. Elas têm de colocar a sua roupinha suja no cesto de roupa suja, estender a toalha, tirar o seu prato sujo da mesa e mesa. levar até a pia. Então, assim, quebra, então ele come num prato inquebrável. E quando ele terminar, ele vai levar na pia, né? Então, às vezes, que elas dizem assim, os americanos, eles costumam tirar e pôr a roupa suja na máquina de lavar. Então, essa escala, eu vejo os multiprofissionais avaliando assim, a gente não avaliou essa parte porque a criança brasileira não faz. Então, precisamos fazer, Precisamos porque fazer. esse é um ensaio de outras habilidades de independência. Eu fui criada para não fazer nada. A gente, acho que é uma classe média há 30 anos. Se eu tenho quem faça, ele vai Virou estudar, uma não é? questão de Eu status não, social. eu não fazia. Hoje eu já faço diferente com a minha filha, porque a gente tem que melhorar, né? Minha mãe fez o melhor, ela achava que estava fazendo o melhor. Mas hoje eu faço com a minha filha, porque eu sinto falta. Eu sinto falta de não saber me organizar. E porque a sociedade mudou. Então, antes o núcleo familiar era uma mãe que fazia tudo, um pai que trabalhava fora e os filhos. Hoje é uma mãe e uma filha, um pai e um filho, Uhum. 2 pais. Então, assim, a gente tem que ali distribuir as atividades. Não é mais aquele monte de gente, um monte de servidores, porque pelo menos a classe média antes tinha um monte de funcionários que serviam Hoje e que não era interessante que a criança fizesse. Hoje não, hoje está cada vez mais raro, Tem sido, Ju, Felizmente. felizmente. Ju e Alessandra, a gente que acompanha os meninos em situações fora da vida cotidiana escolar, quando a gente sai com essas crianças, muitas delas não sabem manejar os talheres, muitas delas não sabem cortar um alimento, muitas delas não conseguem ficar à mesa por um tempo se alimentando, mesmo que esteja com os colegas, porque não está acostumada em casa a sentar e se manter sentado fazendo a refeição. E isso está muito negociado dentro de casa, sempre nessa perspectiva de eu não tenho tempo, eu estou com pressa, eu estou agoniado, então não se gasta tempo investindo em questões dessa natureza. Tem uma anedota rapidinho para contar sobre isso, que é engraçado, acho que os pais vão se identificar. Eu estava numa rádio uma vez e a moça me perguntou com que idade uma pessoa está pronta para... Me perguntou várias coisas, e você sabe que psicólogo não responde assim para todo Direto, mundo, né? porque cada caso é um caso e tal e tal. Eu já tinha dado várias dessas respostas, ela estava muito satisfeita e ela me perguntou com que idade um adolescente pode ir para o intercâmbio. Não tenho a menor ideia. E aí passou o intervalo, eu dei uma resposta que eu achei que era inteligente, ela não gostou muito, que foi assim: se o cara não consegue comprar um pão na padaria da esquina de sua casa, não convém mandar ele pro Canadá. Concorda? Pois é, Porque eles são hoje capazes de hackear um computador da NASA, mas não sabem comprar um pão na padaria. Isso. O que eu tô querendo dizer? Que a criança, ela vai, o adolescente, com aproximações cada vez mais complexas com a realidade. Vai um passo que leva a outro, que leva a outro. Então, convém que antes que eles aprendam a dirigir, eles sejam pedestres. Aham. Para ter empatia sobre como é a realidade de Sim, pedestre. isso é bom. Convém que ele desça na esquina e vá até a padaria e compre um pão, porque isso são habilidades que nenhuma tecnologia digital vai dar. Exatamente. Então, eles hoje são capazes disso
mas não são capazes do simples. Aí um garoto de 15 anos que eu atendia, 4, 5 dias depois, foi ao consultório e logo entrando na sala disse: você precisa chamar meus pais para conversar, porque minha vida agora está pautada em pão francês. Então, se eu quero descer no Play, o pai fala: compra 2 pães na padaria. Se eu quero ir passar um final de semana na casa de alguém, o pai diz: compra 10 pães. Ou seja, ele ia aumentando a quantidade de pães à medida que o desafio para ele era maior. Veja bem, isso é uma anedota que aconteceu de verdade, mas para dizer assim, os pais estão tão perdidos Isso. que quando um de nós dá uma dica e etc., ele entende que se ele simplesmente reproduzir aquilo, ele se alivia. Então é uma necessidade de algum parâmetro, de algum norte, porque é claro que os pais não querem errar. É claro que os pais querem acertar, é claro que os pais estão tentando. Agora, a verdade verdadeira é que nós todos estamos perdidos. O que nós estamos tentando aqui, mais uma vez, valorizando a iniciativa do Miró, é dar uma luz, é construir um caminho possível de algo simples que possa ser factível, que possa fazer diferença na vida de uma geração de crianças Uhum. que vai se desenvolver a partir dessa E perspectiva. que a gente não está aqui sendo contra o avanço da tecnologia, a gente não pode criticar, como foi feito no passado, tecnologia, uso do micro-ondas, rádio, TV, não é isso, mas que a gente entenda que tem algumas coisas que são muito interessantes e que colaboram para o progresso, para o desenvolvimento, né, de ciências, etc., mas que tem um prejuízo que está aí muito no uso sem controle. Então, o Alessandro estava falando, o dispositivo eletrônico emite luz azul. Para adormecer, a gente precisa reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumentar a melatonina, que só aparece com a diminuição da luz. Então, se eu tenho uma criança à noite exposta à luz azul, eu vou inibir a secreção de melatonina, que é um hormônio natural Uhum. lá da pineal, da glândula pineal, que ela aumenta quando a luz diminui, e eu tenho que ter esse mecanismo de diminuir a luminosidade para o sono acontecer. Então, se eu uso tela à noite, eu vou adiar o tempo do sono. Essa luz azul é só do celular? Qualquer dispositivo eletrônico. TV Tela, também? TV, Mas, qualquer um. esses dispositivos portáteis ele tem mais do que Tem mais. outros, Isso. Tem mais. Então, Mas todos têm, né? isso. Todos têm, porque é uma luz que a gente não percebe como azul. O Uhum. importante é que os pais entendam. Não é que se ele vai olhar e vai ver uma luz azul, é que no espectro das matizes que compõem aquela luz, a quantidade de luz luz é azul é maior. O Além Kindle disso, tem também? tem também. Hum. Além disso, a luz azul, ela força mais a visão e o número de crianças míopes está aumentando por conta dessa exposição a objetos muito iluminados. Se acabasse aí com o sono, ok, mas o fato de não ter um sono bom interfere na secreção de hormônios associados ao padrão alimentar. Então, você tem alteração nas quantidades de grelina e leptina, que são os hormônios do aumento do apetite, da fome e da saciedade. Então, quem dorme mal vai ter alteração nesses hormônios e uma tendência a comer mais e ganhar mais peso. Você aumenta o peso, Crescimento, né? você altera o crescimento, você altera a memória, a consolidação de memória de longo prazo, porque a memória de longo prazo, que é tão importante para o aprendizado, que os pais ficam tão ansiosos para isso, depende de um sono natural, de um sono tranquilo, repousante. E à Você noite, portanto, dormir E à cedo, Isso. no escuro, é diferente de compensar essas horas de manhã, Dia. para durante que o fique dia, claro, não é a mesma coisa. né? Então, são crianças que dormem mal, acordam com mau humor, cochilam durante a escola, estão sonolentos durante a escola, então a atenção, o comportamento de atenção, ele também fica prejudicado e a atenção fica mais prejudicada se é uma atenção sustentada para uma atividade mais monótona e mais demorada, Sem o auxílio da dopamina, né? sem o auxílio, né? Então, a criança que ganha mais peso, ela sai menos de casa por conta dos dispositivos, ela fica mais sedentária, ela desenvolve menos suas habilidades motoras. Então, Inventa menos, cria menos, resolve pior conflitos, porque vai ter alterações também no humor, então é menos capaz de solucionar conflitos. Agora, no consultório, o que é que vocês têm visto na prática? Tem acontecido de crianças que chegam lá com demandas de saúde por conta do uso de tela? sim, muito. Uma explosão. Uma Acho explosão. que não existe uma anamnese de um profissional de saúde hoje da infância e da adolescência que não inclua
questões sobre o uso de exposição de tela. Isso é uma Eu vou realidade até hoje, dizer para você, olha, a que foi minha uma coisa que a gente não anamnese, aprendeu na faculdade, né? exatamente, a minha anamnese não Existia. incluía. Eu esperava que viesse naturalmente da família, a família me contar que isso era um problema. Mas tem sido tão comum e tão frequente que eu já coloquei como item obrigatório. Idem A na escola. criança tem exposição à tela, a criança tem exposição à rede social. Como ela se sente quando o acesso é restringido? Né? Então, por quê? Porque está sendo muito frequente. Mas E o que elas falas, sentem? O que é e que falas chega? assim, os pais dizem que eles querem cada vez mais, né? Mais tempo, mais acesso. Dopamina. Exatamente. Os pais falam que eles estão tendo comportamentos, reações e falas que não veem em casa, né? Então, não vê em casa, não vê na vizinhança, não vê na escola, mas estão tendo acesso através do aplicativo digital da Ansiedade, diminuição das habilidades sociais, né? diminuição das habilidades Dificuldade. É importante dizer assim, esse equipamento, ele hiperestimula dimensões que deveriam estar menos estimuladas e hipoestimula dimensões que deveriam estar mais estimuladas. Então, Sabe? aquilo vai produzir efeitos, né, diversos É. nas Todo crianças. mundo critica o cigarro, né? Cada vez que o indivíduo fuma um cigarro, a nicotina e os outros produtos que estão no cigarro, ele faz uma liberação de substância relacionada ao prazer. Quando o cigarro acaba, gradualmente, aquela substância associada ao prazer, da dopamina, ela vai se extinguindo. O que é que o indivíduo faz? Fuma outro cigarro. É o que o jogo eletrônico faz. Exatamente. Então, o que o dispositivo faz? Ele dá uma liberação de substâncias do prazer. Quanto mais eu tenho e aquilo me promove um bem-estar, mais eu quero. E eu quero mais tempo e eu quero mais intensidade. E faz isso, só para complementar, de uma maneira diferente de uma experiência analógica. Faz isso em picos. Uhum. Quando faz isso em picos, o cérebro começa a elevar o patamar. Ele começa a só estar devidamente estimulado a partir daquele degrau. Tudo começa a ficar chato, as outras coisas não têm graça, tudo começa a perder o sentido, o cara deixa de ir pra praia para ficar aquele exemplo que você deu, para ficar no eletrônico, porque o cérebro dele se acostuma àquele patamar, que é o que está muito bem descrito nesse livro. E dito de maneira muito contundente nesse livro, quanto mais essa sociedade preconiza esse prazer sem medida, menos ela está feliz. Menos ele tem capacidade de arquitetar experiências de Eu felicidade. queria trazer um ponto que eu tinha colocado como uma das minhas primeiras provocações, que tem me chamado muita atenção. O que vocês dois estão trazendo tem um arcabouço de conhecimento científico, né? E dessa lida do consultório. A gente tem visto isso na escola também. E eu tenho ficado muito intrigada com isso. As informações estão disponíveis, né? E como pais e como mães, a gente pode ter mais acesso a elas. Então, eu tenho dito muito que não é mais possível educar sem buscar acesso às informações e sem buscar transformar essas informações em atos educativos, né? Então, quando a gente fala dessa influência da luz azul no sono, né, a gente precisa, portanto, dizer que o celular estará fora do quarto a partir de determinado horário. Então, essa informação, ela me ajuda a tomar a decisão de até que horas meu filho fica com esse aparelho na mão, né? Se eu sei que eu preciso fazer uma análise do que ele assiste, se eu sei que existe a possibilidade de haver cyberbullying dentro de uma roda de conversa de WhatsApp, eu preciso olhar a conversa de WhatsApp, sabe? Isso tem me chamado por que muito tirar do atenção. quarto? É importante dizer isso. Porque se está no quarto, ele fica com aquela ansiedade de estar de Exatamente. fora. E ele não consegue adormecer. Principalmente a criança pequena, ela não tem uma regulação, uma autorregulação, uma função Isso, executiva ela de dizer, agora eu não vou buscar. Não, ela fica com essa sensação de que ele quer mais e ele vai enfrentar a regra. E na hora que todo mundo estiver dormindo, ele vai acender a luz, abrir a gaveta, pegar o dispositivo e usar escondido. Pois é, então tem muito mais coisa pra gente comentar. Rede social. Vocês têm TikTok? Vocês gostam? Eu não uso Instagram nem TikTok. Eu não gosto em si. Eu às vezes largo pra lá. Eu só uso o YouTube pra ver vídeo mesmo. As redes sociais, eu tenho algumas, tipo o YouTube, o TikTok e o Instagram, que tem shorts, ou como você vai chamar, que a gente vai passando, assim, vai passando, e aí a gente não vai perceber a noção do tempo. E aí vai passando, e não percebe a noção do tempo. E aí quando a gente só vai perceber quando acaba a bateria. Só percebe quando acaba a bateria, assim, que horas são? Você vê que você passou, tipo, 2 horas no telefone. Normalmente, quando eu vou pra viagem, meus pais acabam deixando, porque não vai ter outro interesse no carro que você possa fazer, a não ser, tipo, ver o tempo passar. Porque normalmente, como eu vou viajar ainda hoje,
Aí eu tive que carregar no tablet. Mas como é perto, eu só vou ficar um pouco, porque às vezes eu fico com dor de cabeça e isso me incomoda um pouco. Na minha época não tinha celular. E aí, se não existisse hoje, o que é que vocês iam fazer na viagem? Eu ia, tipo, pegar massinha, como eu sempre levo massinha ou algum lápis, uma borracha, começar a desenhar ou brincar de massinha, que é um interesse além do tablet, bom, como ler um livro, mas ler livro também prejudica a visão. Então eu prefiro ou desenhar ou brincar de massinha, que eu sempre levo. Eu costumo desenhar ou dormir, né? Porque é a melhor opção. Ouvir música, eu fico assim. É exatamente assim que eu fico, mas como não tem internet não pega. Mas eu tento escutar música ou conversar. A gente adora viagem porque eles contam várias piadas ou histórias engraçadas e a gente fica rindo. E é um momento bom para a família, né? Também tá ali vendo, viajando, olhando as coisas, enfim. Sobre essa questão de carro, hoje o pai já coloca o celular lá para a criança assistir. Depois que eu fiz essa matéria com as crianças, foi a primeira vez que eu viajei com minha filha e não deixei de jeito nenhum. E a gente foi conversando até a praia e foi tão interessante essas memórias afetivas que Cândida estava falando, né? A oportunidade da gente se dedicar à criança. É porque educar, né? A gente vê revista Pais e Filhos e crescer, e assim, é lindo ter filhos, é lindo, mas ter filhos e criar filhos dá trabalho, né? Então a gente precisa se preparar para o que é essa aventura, né? Então, assim, dá trabalho, você precisa interagir. Às vezes está com a cabeça cheia de problemas, de coisas para resolver, mas você tem que interagir. Tem que. Você tem que conversar justamente para evitar essa armadilha, que é colocar o dispositivo eletrônico com a programação lá que vai durar horas e que a criança vai daqui até a Praia do Forte sem estabelecer um diálogo com a família. Então, a gente fala dessa estratégia que é ter tempo adequado de convivência familiar, mas convivência familiar não é cada um na sua tela, não é colocar um dispositivo eletrônico que vai tocando música ou desenho animado daqui até a Praia do Forte, né? Ô, Ju, você sabe que eu fiquei pensando aqui, lembrando uma época que eu levava minha filha para uma aula e a gente foi construindo ao longo desse ano uma playlist nossa. Ela era já uma garota de uns 11 anos e ela ela dizia assim, mãe, mude essa música sua aí que é chata. E aí eu disse, então vamos fazer uma coisa, uma minha, uma sua, né? E a gente foi construindo, eu conheci vários grupos musicais que É. ela curtia na época, que criou um laço maior com ela, mas me apresentou pessoas que eu não conhecia e que eram músicas muito interessantes. E eu acho que essa, por exemplo, é uma boa dica. Se a gente vai estar no carro, vamos construir uma playlist que, inclusive, o Spotify, ou, enfim, Sim, todos cria. esses espaços criam, possibilitam a gente fazer isso juntos. Então, a gente está indo para uma parte final, acho que seria interessante a gente pensar em coisas muito práticas, né? O que a gente pode de fato fazer que muda esse cotidiano com os nossos filhos, que dá esse enfrentamento que você está dizendo, educar dá trabalho. E não é pouco trabalho, é muito trabalho. E é um processo sem fim. A minha filha tem 24 anos, então eu tenho falado de como é educar uma jovem adulta. Como ajudar uma jovem de 24 anos, por exemplo, a entrar no mercado de trabalho e se deparar com todos os desafios que é a chegada no mercado de trabalho, né? Ou as suas relações amorosas, ou as suas relações de amizade que vão se transformando. É um processo educativo, né? Isso Se vem eu de me uma complexidade que você criou com ela durante todo o tempo, né? é de um espaço de diálogo que cresce, porque quanto mais eu educo e presto atenção em mim, presto atenção nela, mais eu vou construindo recursos para que essa relação tenha uma saúde e que ela se veja vista por mim. Porque eu acho que a gente conseguir enxergar os nossos meninos e meninas, entender, uma coisa que a gente faz muito na escola, é escutar esses sujeitos. Esses sujeitos nos dão muitas pistas de por onde a gente precisa pegar na mão deles, né? E dos pais também. Nesse exercício como educadora parental, escutar os pais e entender que dores são essas e como eu os ajudo. Então, acho que pensar aqui nisso seria importante. Eu queria pensar nessas estratégias para além do tempo, para além do que é bom para eles, mas um desafio aí que eu quero propor a vocês, mas que seja uma estratégia boa para todo mundo, como Cândida falou, criar uma playlist junto, ela ouvir, ela entender, porque nós pais também estamos sobrecarregados, estamos cansados, estamos perdidos. A gente já falou da hora da refeição, né? Refeição sem tela, refeição para interação, refeição com todos sentados à mesa.
falando ali sobre como foi o seu dia a dia. Já falamos da hora do sono, em que as telas precisam ser desligadas, os horários precisam ser estabelecidos, as rotinas relaxantes. Nas crianças menores, os pais podem fazer parte desse colocar para dormir, seja contando uma história, e não é uma história no dispositivo, é no velho e tradicional livro que traz a imaginação, né? Fazer parte, falar um pouco no adormecer de como foi o seu dia, de como será o dia seguinte para esse relaxamento. Então, tem a hora do sono, a hora da refeição, tem as atividades ao ar livre. A gente vive numa cidade onde a gente tem o mar, a gente tem vento, a gente tem um clima que favorece. Então, caminhar, ir à praia, ir a um parque. As pessoas têm receio da violência. Salvador ainda tem muitos espaços onde você pode frequentar sem receio tão grande da violência. O próprio Miró faz sempre esse movimento de ir para as praças, as crianças conhecerem a sua cidade, Temos que ocupar esses espaços, né? ocupar esses espaços, né? E dar o exemplo, nós próprios adultos, desligar os dispositivos nos finais de semana, nos horários de convívio familiar. Essa dica da playlist é interessante. A gente já adotou lá em casa, eu já não sabia, adotei lá em casa. Eu conheço os artistas que ela gosta ela ouve também os artistas que são da MPB ou do meu tempo, digamos assim. E a gente até comenta, porque isso ajuda ela a entender, compreender o que é que aquela letra quer dizer, o que é que aquele artista quer dizer com aquele texto que está ali, além da música. Então, às vezes a gente brinca também, está dirigindo, é um trajeto mais longo, a gente põe uma música aleatória, ou a rádio está tocando uma música aleatória. E aí, de quem é essa voz? De quem é esse artista? Então, ela conhece, seja pela pronúncia, a língua batendo na ponta da língua para algum artista, o tipo de musicalidade. Então, a gente vai também ampliando esses conhecimentos. E para Alessandra, eu queria propor uma outra pergunta. Para essa mãe que já meio que perdeu o controle sobre esse filho, que o filho já está lá completamente viciado, você como psicólogo, o que é que orienta para que esse relacionamento não seja tão prejudicado na hora que essa mãe mudar essas regras? O principal manual Fala muito sobre que a gente tem para criar os nossos filhos são os nossos filhos. Todos esses outros que estamos falando são balizas a partir da ciência, mas nada substitui a relação com aquele sujeito. É preciso que esses pais se debrucem para conhecer aquele menino e aquela menina. É preciso que a gente gaste tempo para criar narrativas. Todo ser humano é feito de histórias. A nossa vida é uma grande ficção. Então, quando a gente cria com o nosso filho uma conexão forte o suficiente para que aconteça algo entre eu e ele que não se repita com mais ninguém no mundo, existem coisas que acontecem comigo, com meu filho, que não se repete com mais ninguém. Nem com outro filho, nem ele com a mãe. Não vai acontecer. Essa conexão é a mola propulsora para qualquer transformação desta relação. A relação pressupõe dois. Eu não sou o mesmo depois de ter meu filho, e meu filho não é o mesmo depois de ser meu filho. E isso é potente, é grande, e não é apenas para mim e para ele, é um ato político. Crianças que são amadas, protegidas, cuidadas, violam menos, se reconhecem mais na pluralidade, têm mais chance de fazer um enlaçamento social mais produtivo, são encantados com o mundo, reconhecem os símbolos. Então, esse podcast, ele vem para dizer assim, a afetividade é a base por sobre onde tudo Maravilhoso. acontece. A gente pensa com afeto, a gente decide, a gente escolhe, a gente lembra, a gente cria, a gente aprende. Todas as grandes e mais importantes coisas da vida humana estão atravessadas pelo afeto. Então, o que eu daria como recomendação é gaste tempo isso. para criar com seu filho algo. Aqui no Quando Somos um Só eu disse isso, eu escrevi isso. Estar com você, meu filho, é a melhor forma de ter esperança no mundo. Porque é como se aquele momento da noite que eu boto para dormir, que eu conto uma história, que tem muito a ver com eu e ele, transcende para muito mais além do que isso. Muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais do que a gente possa imaginar. Porque quando eu escrevi por isso, porque eu colocava ele para dormir, sempre coloquei. E na pandemia, eu colocava ele no meu antebraço, depois em cima de mim. Na pandemia, a gente tentou de novo ele dormir em cima de mim, não cabia, já tinha 8 anos. Aí ele ficou meio desajeitado. Ele disse, meu pai, não tá dando? Eu falei, Aí ele olhou assim no fundo do meu olho e disse, pai, quando você for um velhinho e eu for um adulto, você deixa eu te colocar para dormir em cima de mim? Que coisa E linda. ali eu tive a noção clara de que não tem a ver comigo e com ele. É com o mundo, porque uma criança que com 8 anos consegue se imaginar cuidando de mim quando velho, é uma criança que vai amar mais, que vai tolerar mais o diverso. Então, isso que eu faço não é só por Luca, meu filho, é pelo mundo. Então, quando os pais pensarem
numa chance de mudar a vida daquela criança e do todo, pense nisso. Construir um elo forte o suficiente para que nunca mais ele esqueça, para que nunca mais... O Chico Buarque disse, né? Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. É a infância. Que lindo. A infância nos deixa completamente desesperados. Depois ele diz, preciso então partir a tempo da gente poder se desvencilhar da gente. É a adolescência. Eles não querem muito saber da gente, estão se informando. Mas depois que isso passa, a gente segue como encantado ao lado seu. Ou seja, a gente muda os papéis, aí a gente cuida dos nossos pais, penteia o cabelo, atravessa uma rua. A gente faz essa torção. Então, quando as coisas são bem construídas na infância, isso vai perpetuar pela vida e ele vai nos dar as pistas. Os dilemas existirão, Cândida aos 24, Julieta com 11, meu com 12. São dilemas A minha com distintos, a 7. sua com 7. Mas quando a gente tem isso, a gente acha um jeito, sabe? De atravessar, de driblar essas dificuldades e buscar um caminho. É trocar a dopamina, né, pela ocitocina do abraço, do beijo, né? Mas eu acho que pelo vínculo, sabe? Mesmo na dor. Quando Aham. meu filho me diz assim, eu sou o único que não posso fazer tal coisa. Eu entendo você, meu filho. É muito difícil ser o único nesse mundo onde ser reconhecido e ser visto é tão... Mas eu ainda não estou convencido de que para você é melhor ser de outro jeito, entendeu? Então, assim, eu não atendo ele, me dói na carne saber que eu estou fazendo uma dor para ele, mas eu ainda estou convencido de que essa dor... E ele, ao mesmo tempo que ele sente raiva de mim, ele tem uma certa ternura. Porque ele sabe que eu estou fazendo algo que eu acredito ser o melhor. Posso estar errado, mas ele vê que ali é um ato de amor, sabe? E isso nos deixa com raiva um do outro, às vezes, mas nos deixa na certeza de que há algo maior que é o nosso lastro. Bom, nosso tempo está acabando, mas a gente não pode terminar, já que a gente falou tanto da importância da leitura, de também indicar, né? Indicar para vocês, pais, mães, cuidadores, leituras importantes que vão te ajudar a permear essa relação com seu filho a partir desse questionamento do uso das telas. Manuela Góes, mãe de Luiz e Rafael, alunos, ex-aluno e aluno Miró, ela é procuradora federal e ela também é uma procuradora de histórias, procuradora de livros, e vai passar para a gente aí algumas dicas. Oi, Ellen, um prazer estar aqui na estreia do primeiro Mirocast. E nesse episódio, né, minha dica vai para aqueles pais que vão começar, né, essa desconstrução, né, de tentar tirar os filhos da tela por um tempo ou pelo maior tempo possível, né. Então, a literatura é sempre uma via importante, né, e rica para essa desconstrução. Então, para os leitores que vão iniciar esse percurso e para os pais que vão começar, minha dica é: escolham títulos que interessem seus filhos, escolham títulos que tenham temas ligados à vivência deles, levem eles para as livrarias, né? Levem eles para escolher. Então, como sugestão, eu trouxe aqui alguns exemplares de títulos que falam sobre esporte, que é algo que está muito na rotina das crianças. Então, futebol, né? Que é uma paixão quase nacional dos meninos. Então, essa coleção, né, o Pontapé Inicial, da editora Fundamento, ela traz histórias sobre uma turma de amigos que jogam futebol. Então, são capítulos curtos, algo que interessa as crianças. Esse livro é delicadamente escrito por Maia Gabeira, né, uma das maiores surfistas brasileiras, leva as crianças à história dela, desde pequena, né, os seus desafios e suas conquistas, né. Outra dica é apresentar às crianças coleções como Gente Pequena, Grandes Sonhos, que falam de personalidades. Então, conta um pouco, conta um pouco da história, né, de pessoas que foram importantes para o mundo. E assim, né, os leva a conhecer e a ter a curiosidade de saber sobre mais e mais personalidades. E quem sabe ser o início, né, de uma pequena coleção. E você que é da comunidade de Miró, tem a oportunidade também, junto com seus filhos, usufruir da biblioteca da escola, que tem diversos títulos, também da biblioteca de classe, que foi cuidadosamente construída pelos próprios alunos, né, junto com os professores. Então, façam com que esses livros que cheguem em sua casa virem assunto de família, né, e que se desdobrem, né, em outros títulos. Obrigada, Manuela. Dicas preciosas, já anotei. Vou ler tudo com certeza. E estamos encerrando, né, Cândida? Então, a gente falou aqui algumas vezes que esse é um serviço, né? Então, esse podcast do Miró se pretende um espaço de diálogo. A gente quer poder trazer várias outras pessoas, vocês que são comunidade Miró, pessoas que nos acompanham no Instagram, que quiserem sugerir também tem, mas é muito bem-vindo, porque a gente entende que ter acesso à informação, ter espaços de conversa, ter abertura para a gente pensar o que a gente vai fazer.
Não dá só para a gente criticar, não dá só para a gente dizer que está difícil, não dá só para dizer que o mundo está louco, que o bom era na época do passado, a gente está falando da agora, nós somos sujeitos desse tempo. E os nossos meninos e meninas são sujeitos desse tempo. Então, estamos convocados a pensar em caminhos que qualifiquem a nossa vida de adulto, a nossa vida de criança, de adolescente, de sujeitos desse tempo. Muito obrigada, Alessandro. Muito obrigada, Julieta. É importantíssimo contar com quem está nas pontas fazendo o trabalho. Vocês estão olhando do consultório, eu estou olhando de dentro da escola. E é assim que a gente vai se juntando para ajudar mais as pessoas. Obrigada, gente. Eu quero agradecer, porque assim, esse é um trabalho que eu sou entusiasta, que eu faço questão de exercer, que é o diálogo, né? É a escola, se a criança tem um profissional médico que acompanha, ou tem uma equipe multiprofissional que acompanha, terapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, etc. Então, eu faço questão de fazer, acho que esse círculo se completa, a criança só ganha, a gente aprende com a informação coerente, baseada em evidência. E é muito interessante, não é à toa que a minha escolha foi pelo Miró, e são pessoas que eu já admirava por conta do seu perfil profissional, e é muito bom estar na mesa e estar conversando com vocês. Para mim também, uma honra, uma alegria dividir essa mesa aqui com essas 3 mulheres incríveis, com tantas ideias boas, e parabéns mais uma vez ao Miró por fazer público, né? Isso que é uma trajetória longa, né? O Miró tem uma trajetória longa na educação e agora faz mais público, ou seja, alcança mais pessoas, então eu acho que isso é importantíssimo. A gente precisa falar das coisas boas que a gente está fazendo por aí para que a gente crie esse contágio positivo. É isso aí. Pois é, esse é o primeiro episódio do nosso Mirocast. Eu espero que você tenha gostado muito. Agora eu vou fazer, né? Clique no sininho, como é? Curta, bota o joinha, clique no sininho, toque, faça tudo aí pra gente, para que a gente possa entender que realmente tá valendo a pena, que é uma construção em parceria com você e que a gente vai continuar para que a gente possa sempre fazer esse diálogo que é tão importante e ajudar a educação de todas as crianças, porque a responsabilidade de educar as crianças é de todos nós, né? E de fazer um mundo melhor. Com certeza. Então é isso. Um beijo e até o próximo Mirocast.